Olá a todos, eu sou o Carlos e vou estar com vocês a falar sobre logística hospitalar. Inicialmente vamos falar em vários conceitos, que depois todos unidos e todos vão fazer uma cadeia e vai dar finalidade à logística hospitalar. E vocês vão entender tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi explicado, que tem uma lógica e para tudo ficar em funcionamento perfeito nos nossos hospitais, que é na parte onde nós atuamos. Hoje, e dando início, vamos começar a falar em hospital como organização complexa. O hospital como organização complexa é mesmo para dar a entender o porquê da necessidade da logística hospitalar. Porque é muito complexo, porque tem muitas áreas e como todas elas têm que estar interligadas umas com as outras, foi aí que se começou a falar em logística. E a logística hospitalar é um bocadinho diferente da logística que se pode fazer fora, que se pode fazer em outros setores, em outros ambientes de trabalho. No final desta nossa formação inicial, destes nossos primeiros contactos, vamos ter como alguns objetivos. E como está aqui, como objetivo, o aluno será capaz de atuar com a gestão dos insumos, da chegada ao centro de distribuição, até a entrega de quem vai utilizá-lo, de modo que a gestão e a organização desses materiais não faltem, mas também a sua distribuição seja mais eficiente e ágil. Isto é uma das grandes partes da logística hospitalar. Porque nós trabalhamos em meio hospitalar, um dos grandes nossos fatores de compra e de uso é a medicação, são os pensos, são materiais hospitalares e isso nunca poderá faltar e daí nós falarmos tanto e vamos falar tanto sobre esse assunto. Com isto, este curso está a preparar os alunos para atuarem numa área estratégica no ambiente hospitalar, ou seja, que tem que garantir que os materiais, medicamentos, suprimentos sejam gerenciados e distribuídos com eficiência e com segurança. O que é a logística hospitalar? Esta atividade é uma atividade que trata de questões burocráticas, porque nós temos que fazer compras, nós temos que fazer dispensação, nós temos que fazer manutenção de equipamentos, nós temos que ter um relacionamento com pessoas externas, com fornecedores de todo um tipo, com acompanhantes, com pacientes, e, portanto temos que ter relacionamento com várias pessoas, com vários setores, de várias áreas, e tudo tem que estar em conformidade. No final deste módulo, vocês vão tentar, eu espero que vocês consigam compreender, lá está, o que é a organização hospitalar. Tudo isto porque vai haver um grande fluxo de informações, há transporte de pacientes, há transporte de materiais, há toda a logística interna dentro de um hospital em que nós temos que ser capazes de atuar para o bem do nosso paciente. Vamos agora falar sobre a estrutura de um hospital e a classificação que é feita dos hospitais no Brasil conforme a sua função ou a sua finalidade. Dentro disto nós temos os hospitais públicos, os hospitais privados, os filantrópicos, universitários, de especialidade, o hospital militar, o hospital psiquiátrico, o hospital de campanha, o hospital de alta complexidade, o hospital comunitário e também temos os nossos chamados hospitais de dia. Hospital público é com aqueles, no caso, aqueles que nós trabalhamos hospitais públicos. Os hospitais podem ser federais, estaduais e municipais. São administrados pelo governo em diferentes esferas, a federal, estadual e municipal, e oferecem o atendimento totalmente gratuito, sendo financiados por recursos públicos. Fazem parte do Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS, e têm como objetivo atender toda a população com acesso universal e gratuito. Temos também os hospitais privados, como o próprio nome diz, são hospitais de propriedade privada e visam o lucro. Oferecem serviços de saúde pagos diretamente pelos pacientes ou por meio de convênios com planos de saúde. Atendem tanto da forma particular quanto por meio de planos de saúde privados e possuem infraestrutura avançada e atendimento especializado. Um hospital filantrópico são mantidos por entidades sem fins lucrativos. Oferecem serviços de saúde por meio de convênios com o SUS,
muitas vezes com foco em populações carentes. Como exemplo disto, todas as pessoas conhecem, são as Santas Casas da Misericórdia. Temos o Hospital Universitário. Estes hospitais normalmente estão sempre associados a instituições de ensino superior. Oferecem atendimento à população através do SUS e servem como centros de formação para estudantes de medicina e outras áreas da saúde. Normalmente são chamados hospitais das clínicas. Os hospitais de especialidade são hospitais especializados em determinadas áreas da medicina, oferecendo atendimento focado para uma especialidade ou em grupos específicos de patologias. Podem ser públicos, privados ou filantrópicos e muitas vezes se destacam pelo tratamento de alta complexidade. O Hospital Militar, como o próprio nome diz, também são administrados pelas Forças Armadas, seja Exército, Marinha ou Aeronáutica, e atendem prioritariamente militares e seus familiares. Alguns hospitais militares também fazem atendimento por meio de convênio com o SUS, ou atendem emergências civis em determinadas situações ou em determinadas localizações. Os hospitais psiquiátricos são focados para o tratamento de transtornos mentais e distúrbios emocionais, oferecendo terapias e cuidados especializados. Hospital de campanha, estruturas temporárias que são montadas em situações de emergência, como desastres naturais ou pandemias, para atender um grande número de pacientes. Neste caso, acho que todos temos memória de quando foi da Covid-19, existiam os hospitais de campanha. O Hospital de Alta Complexidade oferece um tratamento para doenças e condições de alta complexidade, normalmente transplantes, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, tratamentos oncológicos avançados. Esses hospitais possuem infraestrutura e tecnologia de ponta para atender casos graves e especializados. O Hospital Comunitário são administrados por associações comunitárias e prestam saúde à população local. São frequentemente mantidos por doações, contribuições de associações e parcerias com o SUS. O Hospital de Dia. Os hospitais são unidades com pacientes que recebem tratamento médico que não exige internação noturna, permitindo que voltem para casa no mesmo dia. Este tipo de hospital é comum em procedimentos como pequenas cirurgias e tratamentos ambulatoriais. Normalmente vocês também podem conhecer estes hospitais, por exemplo, para tratamento para fazerem hemodiálise, em que os pacientes entram, fazem o tratamento e no final do tratamento voltam para casa. Continuando a falar sobre a estrutura do hospital, nós fizemos anteriormente a classificação conforme a gestão e o financiamento do hospital. Agora vamos ver conforme a tipologia de atendimento. E dentro da tipologia de atendimento temos a urgência e emergência, a ambulatorial, temos a internação, o atendimento domiciliar, a atenção especializada, o atendimento obstétrico e neonatal, o atendimento psiquiátrico e a reabilitação. Urgência são situações que precisam de atendimento rápido, mas que não ameaçam imediatamente a vida do paciente. Fraturas, crise hipertensiva, pressão alta, pressão baixa, não está a ameaçar propriamente a vida da pessoa no imediato. Isso é uma urgência. A emergência são os casos que colocam a vida em risco e requerem uma intervenção imediata. Um infarto, um AVC, um politraumatismo, isto já será uma emergência. Ambulatorial são consultas, exames e tratamentos não complexos. As consultas médicas são normalmente feitas antes, por um pré-agendamento, e são feitas por especialistas ou clínicos gerais. Os exames, temos exames como tomografia, raio-x, ultrassom, exames de sangue, também normalmente são marcados ou então podem ser feitos de urgência. E temos tratamentos não complexos, que são a administração da medicação, curativos, fisioterapia, isto são todos aqueles serviços que fazem de forma ambulatorial. A internação. A internação, temos a internação clínica, são clientes que necessitam de observação e tratamento mais prolongado, mas que não requerem cirurgia e, portanto, ficam connosco para serem tratados dentro das unidades. As internações cirúrgicas são para pacientes que precisam de procedimentos cirúrgicos. Podem ser cuidados pré e pós-operatórios. Podem ser internações cirúrgicas de urgência
ou intervenções cirúrgicas pré-agendadas. Temos também as unidades de terapia intensiva, mais conhecida como a UTI. São destinadas a pacientes em estado crítico, precisam de monitoramento contínuo e suporte avançado. Temos também os tratamentos domiciliares, aí a passar mais no paciente e no bem-estar do paciente. Muitas vezes são para pacientes com cuidados contínuos, em que não necessitam de um acompanhamento tão próximo de enfermagem e médicos e fazem o tratamento em casa e que são visitados pelos profissionais no seu espaço. Atendimento em centros de atenção especializada. Centros de atenção especializada em áreas específicas da medicina, como oncologia, cardiologia, pediatria e entre outros. Atendimento obstétrico e neonatal, pré-natal e parto, inclui cuidados durante a gravidez e no momento do parto. Atenção ao recém-nascido, cuidados intensivos para bebés em situação de risco, como unidade de terapia intensiva neonatal. Atendimento psiquiátrico, que é oferecido em hospitais psiquiátricos ou unidades especializadas em saúde mental. É focado em pacientes com transtornos psiquiátricos agudos ou crónicos. Atendimento de reabilitação, que é focado na recuperação de pacientes após eventos como acidentes, cirurgias ou doenças graves, com serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outros. Estamos a falar sobre o hospital e eu achei interessante fazermos uma breve história de como foi o início e até os dias de hoje, e mesmo como será no futuro, o hospital ou o conceito de hospital. Vamos começar pelo período colonial, o período imperial, Primeira República e Eras Vargas, período pós-Segunda Guerra, é quando aconteceu a criação do SUS, o período atual e o que nos espera no futuro. Período colonial e período imperial. Tem uma grande influência da Igreja Católica. No início do período colonial, os cuidados com a saúde estavam maioritariamente sob a responsabilidade da Igreja Católica. As Santas Casas da Misericórdia, estabelecidas pelos portugueses, foram as primeiras instituições hospitalares do Brasil. Fundada em 1543, a Santa Casa da Misericórdia de Santos é considerado o primeiro hospital do Brasil. Outro a seguir um exemplo, a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, em 1549. A função assistencial apareceu nessa época. Os hospitais eram, na verdade, locais para acolher doentes, pobres e viajantes. A medicina era rudimentar e a maior parte dos cuidados se limitava a oferecer abrigo e caridade, sem os recursos médicos avançados que conhecemos hoje. Na época não tínhamos médicos e, portanto, as pessoas apenas assistiam. Primeira República. Foi quando apareceu a abertura dos hospitais com a proclamação da República. Houve um aumento na criação de hospitais públicos e privados, impulsionados por iniciativas de filantropia. Com isso apareceu também a regulamentação. O governo começou a estabelecer normas para a saúde pública, mas o sistema ainda era fragmentado e desigual. Com a Era Vargas, apareceu a criação do INSS e Serviços de Saúde. A Constituição de 1934 introduziu a saúde como um direito social. O governo Vargas criou o Instituto Nacional da Previdência Social, conhecido também como o INSPS, que oferecia assistência médica aos trabalhadores. Os hospitais públicos têm um grande desenvolvimento, com o aumento da construção de hospitais, especialmente em áreas urbanas. Período pós-Segunda Guerra. Houve um aumento da urbanização, o crescimento das cidades trouxe novos desafios de saúde, levando à necessidade de mais serviços hospitalares. E houve a criação de novos serviços. Hospitalizações e serviços especializados começaram-se a expandir, embora ainda houvesse desigualdade no acesso. Com isso, houve a criação do SUS, em 1988. O SUS foi estabelecido como um sistema universal, gratuito e integral, garantindo acesso à saúde para toda a população. E houve também a descentralização. O sistema passou a ser gerido a nível municipal, estadual e federal, promovendo a regionalização dos serviços, para a saúde poder chegar a todos. Agora, no período atual, reformas e desafios. O SUS enfrentou desafios como a falta de recursos
e a necessidade de melhorias na gestão. No entanto, houve avanços na cobertura da saúde e na criação de programas da saúde da família. Tecnologia e inovação, com isso houve incorporação de tecnologias e a melhoria na gestão hospitalar têm sido focos recentes, visando aumentar a eficiência e a qualidade no atendimento. Perspectivas para o futuro. A evolução do sistema hospitalar no Brasil reflete um processo contínuo de transformação, influenciado pelas lutas sociais, políticas de saúde e avanços tecnológicos. Apesar dos desafios, o SUS representa um marco importante na busca por um sistema de saúde mais justo e acessível para todos. Como os avanços na medicina e na tecnologia acontecem rapidamente, os hospitais devem estar constantemente atualizados e abertos à inovação, tanto nos métodos de tratamento quanto aos processos de gestão. Isso exige adaptação contínua, o que acrescenta mais um nível de complexidade à sua operação. Chegando a este ponto, damos por terminada a primeira parte desta aula e para isso vocês podem assistir a um vídeo que está na plataforma e depois passaremos então para a parte 2 desta matéria.